Meu nome é Rita de Cássia Ferrari, eu tenho 53 anos, desses 53, 35 são dedicados ao magistério. Pesquisa não fazia parte da minha grade curricular na época que eu fiz a faculdade, em 1994. Mas o que eu entendo de pesquisa é um estudo. Quando a gente não tem conhecimento, a gente tem que procurar saber quais são esses conceitos para poder trabalhar aquilo que a gente não conhece. Então a gente fez sim bastante estudo, principalmente nas deficiências, que ninguém preparou professor nenhum para trabalhar com criança deficiente. Nós tivemos que procurar para poder trabalhar. Então pesquisa faz parte do dia a dia. Método para se trabalhar com criança com deficiência, na época que eu comecei, nem existia, porque nós não poderíamos nem receber crianças com deficiência na sala. Elas eram direcionadas à APAE, na época, e só as crianças tidas como normais que estudavam. Eu me lembro que tinha uma criança, irmã de alguns alunos, eu trabalhava em zona rural, e essa garota, ela era surda e muda. E queria muito estudar, só que não tinha como a mãe levar para a APAE. Aí eu recebi essa menina e ela passou a ser uma criança ouvinte na sala. Ouvinte porque eu não poderia implantar nos registros, nas atas, nem nada. Só que eu não tinha técnica e nem método para trabalhar com criança surda e muda. Então eu trabalhei, foi a socialização, sinais, né, com ela. Ela me entendia, eu me fazia entender e ela se fazia entender também. E nós ficamos uns 2 anos assim. O sonho dela era estudar. Então ela permaneceu na sala, mas isso era proibido na época. A maior dificuldade é a falta de conhecimento. Porque um professor regente, ele não estuda de núcleo comum, que são as 4 principais disciplinas, ele não está preparado para lidar com essas diferenças, com essas deficiências. Então, acredito eu que naquela época a falta de conhecimento era a barreira maior de trabalhar com essas crianças. Mas as coisas foram evoluindo, a gente começou como eu falei anteriormente, a estudar esses casos. Aí veio a época do estagiário. Já conseguimos um estagiário para cada criança que tem essas deficiências. Só que o estagiário vinha para a escola para poder ajudar essa criança, mas não era a realidade. Ele vinha apenas para ser babá, porque ele também não tinha orientação de ninguém. Então juntava ele com a professora regente e ficavam ali sem saber como lidar. Porque se você não tem conhecimento, né, do autista, da criança que tem uma deficiência motora totalmente diferente, a criança ela pode ter tratamento, né, o problema motor, mas a mente está legal. Agora tem criança que tem lesão cerebral, pequena, grande, média, tem que saber, cada um tem uma deficiência diferente. Então a estagiária vinha e ficava perdida. Então eu acho assim que, como futuros estagiários que vocês serão, que os professores de estágio orientem melhor e que vocês possam cobrar, né, da organização ou da escola particular essa formação, que vocês têm que ter formação para poder lidar com essa criança. Porque aí a gente, pesquisando, trabalhando, você vai tendo conhecimento, aí você vai deslanchando o seu trabalho, porque não é fácil, não é fácil, mas também não é impossível. Bom, a inclusão social veio para nós assim como foi forçado, sem preparo. O professor ele não estava ali pronto para incluir, não, para receber e muito menos para incluir esse aluno numa sala de aula tida como normal. Mas ela é de extrema importância, porque você vai estar dando oportunidade de uma criança com deficiência, seja ela qual for, de viver ao lado de outras pessoas. Então ela vai se sentir amada, vai brigar, vai brincar, vai fazer de tudo, mas ela vai se sentir igual aos outros. Foi difícil essa inclusão, se adaptar no magistério, porque a discriminação vinha de dentro da escola. Os próprios docentes e discentes viam com olhos assim de que isso não poderia dar certo. Mas aos poucos tem se provado que não só dá certo, como que é essencial. E também para os outros, porque eles vão estar se dividindo espaço, né, se socializando com crianças que têm essas dificuldades. Mas são crianças do mesmo jeito, somos todos iguais. Então, se o professor trabalha com amor, se ele pesquisa, se ele luta, se ele busca, porque o professor ele tem que estar sempre se capacitando, informação, se ele busca meios de poder ajudar aquele determinado aluno, ele vai estar ajudando não só aquele aluno, a toda a sala e a ele também. Porque com isso, a cabeça dele vai estar se abrindo, né, mediante a essas situações, e aí ele pode estar envolvendo a própria escola como um todo, fazendo daquele lugar, né, um lugar que aceita todos, que todos somos iguais, como deveria ser, que é isso que é a inclusão.
Olha, um caso que me marcou muito, há uns anos atrás, numa escola de primeiro grau, que se chamava primeiro grau, elas fizeram um levantamento onde todas as crianças acima de 9 anos que estavam na primeira série fossem colocadas numa sala só. Mas para limpar mesmo as salas, né? Estavam tendo crianças novinhas de 7 anos, então aqueles meninos já estavam indisciplinados, estavam com problemas sociais, eles tinham deficiência, carência, mas de problemas sociais, violência doméstica, vários. E fizeram uma sala, onde eu tive o privilégio de lecionar. Quando eu peguei no início do ano, eles praticamente ficaram excluídos de dentro da sala. Era uma sala dentro de uma escola que não tinha contato com os outros alunos. Só que ali dentro, aonde todos que se sentiam diferentes na sala normal, passaram a se ver todos iguais. E a gente pôde trabalhar, nós tínhamos crianças que tinham sido estupradas, e crianças que tinham problemas com os pais, com problemas de violência, com alcoolismo, com drogas, todas juntas. O mais novo tinha 9 e a mais velha tinha 14 anos. Era uma turma de 18 crianças, e eu pude trabalhar com eles o ano todo. E tentar incluí-los no meio normal, né? Que eles eram pessoas normais. Eu tive que trabalhar isso, porque elas não tinham autoestima. Então primeiro eu tive que trabalhar a autoestima, para depois trabalhar o ler, o escrever, né? Que era tão importante para a escola, porque eram crianças analfabetas. Né? O negócio da escola não era saber o que estava acontecendo com a criança, era ter a meta, né? Alcançar. E eu tive esse privilégio. E vi que com amor, com carinho, dedicação, limite, que precisa, né? Porque ainda mais que eles já eram adolescentes, foi possível trabalhar meio que mecanicamente, porque mais de repetição, né? Porque eles já estavam bem defasados e já não tinham estímulo para aprender, porque já tinham sido discriminados muitos anos. Mas eu tive esse privilégio de, no final do ano, chegar com a turma lendo, né? Interpretando mais ou menos. Aí onde eu pude observar que a criança, não importa o que ele vem trazendo de casa, o problema, se ele for tratado com carinho, com atenção, com pesquisas, com tudo, essa criança ela só tem a ganhar. E vai conseguir. Não tanto cada um do seu tempo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, mas trabalhemos com amor.